A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Nosso objetivo é te aproximar mais de Deus, através de mensagens e experiências que vão edificar a sua vida. Deixe seu pedido de oração nos comentários e vamos ao vídeo. E eu gostaria de começar essa palavra, esse estudo sobre o fruto do Espírito com um versículo que está lá em Mateus 21, 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E em Romanos 14, 17 e 18, o texto diz: Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, como eu disse no primeiro vídeo, vídeo número 1, o fruto do Espírito, ele vai se desenvolver em cima de 3 pilares, basicamente. Esses 3 pilares, eu não usei essa expressão, estou usando essa expressão agora, pilares. Mas a gente observa que ele se desenvolve sobre o pilar da justiça, da paz e da alegria. E esses 3 estão interligados, E esses 3 correspondem à obediência ao Senhor. A obediência ao Senhor vai se manifestar nesses 3 pilares. Nesse vídeo, eu vou enfatizar um pouco mais a questão da justiça. No outro, eu falei um pouco mais sobre a paz. Mas nós vamos perceber que quando a gente fala de justiça, ela precisa ter, a paz também. Porque sem a paz como premissa, eu não consigo exercer a justiça. Então eu vou trazer exemplos e os versículos bíblicos, para que a gente possa compreender melhor. Então, o que é a justiça no reino de Deus? A justiça é dar ao outro o que ele precisa. É servir ao outro de acordo com a sua necessidade ou o direito que lhe cabe. É cumprir também, por outro lado, a nossa obrigação, Assim como no nosso país, nosso país nós temos nossas leis, Temos os direitos e os deveres. No reino de Deus não é diferente. Existem os direitos e existem os deveres. Então, o reino de Deus tem a sua lei. E como toda lei, ela tem ali estabelecido o que eu tenho que fazer obrigatoriamente para que aquele reino se mantenha em paz e o que eu também posso receber desse reino, os benefícios, E também o meu posicionamento em relação ao meu próximo dentro desse relacionamento, dessa sociedade. Mas o grande problema é que se a mentalidade ela não é renovada, como se ensina lá em Romanos 12, 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que vai acontecer? Como nós estamos no mundo, nós não vamos perceber que as nossas atitudes, elas não estão de acordo com o padrão do reino, mas elas estão de acordo com o padrão da nossa sociedade terrena. E isso precisa ficar bem claro, porque isso é uma coisa que, à medida que eu for explicando aqui, você vai perceber. Existem situações em que, para a mente humana natural, é um absurdo, mas como eu li no primeiro versículo, o reino de Deus ele será dado a pessoas que dão frutos dignos desse reino. Ele não é um reino comum, não é um reino normal e muitas vezes ele também não é compreensível mentalmente falando. Quando Jesus diz: se alguém te bater numa face, dê a outra. Nesse padrão terreno que a gente vive, se alguém te bater numa face, você vai revidar. Justiça no reino de Deus também é nos tratar bem, né? Porque o Senhor diz que aquele que destrói o seu corpo, o Senhor destruirá. Então, eu preciso tratar os outros bem, né? Mas eu também preciso me tratar bem. E o padrão do mundo não é esse, né? As pessoas, elas fazem aquilo que elas querem, independente se aquilo vai fazer bem ou mal para os seus corpos, para as suas almas ou espíritos. E o primeiro exemplo que eu quero trazer é o exemplo do perdão. Para o padrão do mundo, o perdão bíblico, né? Ele é um absurdo. E, inclusive, muitos cristãos, crentes, né? Pessoas que estão na igreja, eles não conseguem entender o perdão. E por que eu digo que eles não conseguem entender? Porque não aceitam, né? Dizem: eu perdoo, que fique longe de mim. Esse é o pensamento, né? Que as pessoas têm em relação ao perdão. Porém, com Deus não funciona assim. Porque quando Deus ele nos perdoa, ele nos quer por perto, não é verdade? Então, por exemplo, pensa você. Quantas vezes você já pecou contra Deus e você quer que Deus se afaste de você? Você quer que Deus fale assim para você: olha, eu te perdoo, tá? Mas você fica longe de mim? Como é que seria isso? Como é que eu teria comunhão com Ele? Então, o perdão de Deus, o perdão bíblico, ele não é assim. Ele não pode existir dessa forma. Porque Jesus, ele disse, né, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, se precisar. E eu só poderia perdoar 70 vezes 7 se a pessoa estivesse perto de mim, né? Porque se ela me fizesse o mal a primeira vez e eu já dissesse para ela: olha, eu te perdoo, mas você fica longe de mim, então ela não teria chance de errar novamente. Então, esse é o padrão do reino de Deus. A justiça do reino de Deus, ela não é uma justiça, não é como a justiça terrena. O padrão da justiça de Deus é muito mais elevado. É por isso que Deus diz que a gente tem que se encher do Espírito Santo, porque não sendo dessa forma, né, não nos enchendo do Espírito Santo, nós não conseguiremos viver o fruto do Espírito, o padrão do reino de Deus, né? Nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada um
cada característica do fruto do Espírito. E vou falar especificamente, né, detalhando cada um, dentro do que o Senhor me trouxer aqui, o entendimento. Mas não existe vida em Cristo se nós não nos enchermos do Espírito, porque o padrão do reino de Deus é muito alto. Se eu não me encher do Espírito, eu estarei vivendo uma religião. E como nós lemos no primeiro versículo, o reino de Deus só será dado para quem dá os frutos dignos do reino. Não, mas assim, não sei quem é você, né? Mas não se assuste. Nós estamos aqui para aprender. Eu creio que na minha vida também eu busco ainda alcançar o padrão do reino de Deus. Eu não considero que eu alcancei ainda. Preciso muito buscar. E assim somos nós. Nós estamos numa caminhada, né? É um percurso. Nós temos a esperança de que vamos conseguir. Só que nós precisamos ter ação. Que ação é essa? Essa ação são as atitudes necessárias para que eu seja transformado. Eu preciso identificar na minha vida aquilo que me atrapalha, que tem me atrapalhado de entrar nesse reino, de realmente viver de acordo com esse reino e eliminar isso da minha vida. Vou ler aqui também Mateus 5, do 39 até o 42. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe emprestado. Então, eu vou ressaltar aqui o versículo 40, quando ele fala: e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Isso aqui, hoje em dia, né, no nosso tempo atual, a gente vê muito essa questão, né, dos processos judiciais mesmo. Quando alguém processa o outro para tirar dele alguma coisa, uma vantagem, por causa de um suposto dano, prejuízo. Só que no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, Jesus disse: se alguém quiser te processar e tirar de você a túnica, deixa ele levar a capa também. Deixa ele levar a túnica e deixa também ele levar a capa. Percebe a discrepância? Porque hoje, o que acontece nos dias de hoje? O que a gente ouve? A gente ouve muitos cristãos, né, crentes, falando em processos, falando em processar fulano, ciclano, né? A gente vê brigas judiciais entre crentes, entre ímpios e crentes. Só que o padrão do reino de Deus é não brigar por nada. Jesus não brigou nem pela vida dele. Os apóstolos não brigaram nem pelas vidas deles. Os mártires não brigaram por suas vidas. Os discípulos da primeira igreja não brigaram por suas vidas. Quando eles eram jogados nas arenas dos leões, diz a história que eles, inclusive muitos deles, corriam
para a direção dos leões, né? Então, eles não amaram, né, a própria vida. Em face da morte, eles não amaram a própria vida, quanto mais as coisas terrenas, as coisas materiais. A palavra também nos diz que nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina. Essa é a sã doutrina. O mundo de hoje não compreende isso, e é algo difícil de se ouvir, sim, e difícil de se viver, porque é renúncia total. Contando um testemunho meu, eu trabalhei numa empresa e, por questões pessoais, precisei sair da empresa, então eu pedi conta. Quando eu fui receber o meu acerto, os dias trabalhados, foi cometido dois erros na contagem ali do que eles deveriam me pagar. Eu nem lembro muito bem mais assim com detalhes, mas eu sei que teve dois erros. Um deles eu questionei, né? Eu perguntei, ó, daqui tá errado, tal, né? Tá faltando tanto. Aí a dona da empresa falou, não, eu vou te passar esse dinheiro, que não veio no acerto, né? Então ela falou, não, depois eu vou te passar. Nunca passou, né? E teve o outro erro também. Quando eu vi, que eu identifiquei, né? Eu fiquei com raiva, né? Já me veio aquele sentimento de injustiça, né? De raiva, porque o tempo que eu estive lá eu procurei trabalhar da melhor forma possível, né? E aí eu falei para Deus, falei, não é justo. Eu sempre procurei trabalhar corretamente para eles. E aí eu orei a Deus, né? Falei com ele sobre isso, o que eu deveria fazer. Inclusive, se eu quisesse até processar, poderia, né? Porque me prejudicou. Mas Deus, ele falou comigo sobre isso, né? Ele me lembrou desse princípio do reino de Deus, que é o princípio da justiça e da paz. Então, ao invés de brigar por aquilo, eu entreguei para Deus, né? Eu não cobrei deles, eu fiz o que o Espírito Santo me guiou a fazer, né? Por uns dias ainda fiquei me sentindo ainda um pouco injustiçada, mas com o tempo passou, né? E como a palavra fala, vingança pertence a Deus, não a nós. Nós não temos que levar ninguém, né, à justiça, porque a vingança pertence a Deus e não a nós. O princípio do reino de Deus é a justiça, é a paz. E quando eu obedeço esses dois princípios, eu recebo a alegria no espírito. Amém? Outro exemplo que nós percebemos claramente na nossa sociedade atual, que está totalmente contra o reino de Deus, os princípios do reino de Deus, é a questão do empréstimo. No mesmo texto que eu li, no versículo 42, Jesus disse: dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Então, eu quero me ater aqui à questão do empréstimo. Então, se alguém se aproxima de mim para pedir algo, eu tenho condições de fazer, eu não tenho que ficar questionando. É o que as pessoas fazem. Elas questionam se fulano vai pagar, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Só que no reino de Deus não é assim. No reino de Deus existe a benignidade, né? Que é o
das características do fruto do Espírito. Então, quando eu estou benigno, eu não fico pensando mal, nem suspeitando mal do outro. Se a pessoa me pediu e eu tenho condições de ajudar, eu ajudo. Claro que isso não se aplica a filhos menores de idade que têm que prestar contas a seus pais. Em Lucas 6, versículo 35, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então, acerca do empréstimo, ele também está dizendo que quando você empresta, você deve emprestar sem a intenção de cobrar. Você precisa emprestar sem esperar receber nada de volta. Porque o reino de Deus é justiça, paz. E isso também já aconteceu comigo, né? De pessoas me pedirem dinheiro emprestado, eu ter, né? Graças a Deus, para poder ajudar. E a pessoa não me pagar. E eu já emprestar com isso em mente. Quem me pediu não foi um inimigo, né? Foi um amigo mesmo, né? Uma amiga. Mas eu nunca cobrei. E quando emprestei, às vezes, né, que emprestei já em mente de não receber. Então, quando a gente empresta, no reino de Deus é assim. O meu intuito é ajudar aquela pessoa. O meu intuito é servir aquela pessoa. É dar a ela o que ela precisa. Não é assim que Deus faz com a gente? Ou quando Deus faz alguma coisa por nós, Ele fica cobrando. Ele fica exigindo, né? Não é assim que Deus nos trata. Então, Ele também espera que a gente trate os outros da mesma maneira. Quando nós emprestamos, né? Dinheiro é uma coisa bem delicada. Então, quando a gente empresta já com a mentalidade de não receber, pode ser que receba. Se receber, amém, você recebe. Mas se Deus falar para você não receber, você não recebe. Às vezes Deus pode te dar essa direção. Mas se você, né, se a pessoa pagar, você recebe. Agora, quando você empresta já com a mentalidade de possivelmente não receber, você já vai emprestar com a mentalidade de estar ajudando aquela pessoa. Você não vai falar isso para ela, você não precisa falar. Você vai com isso na sua mente, que você está ajudando ela. Isso vai trazer paz no seu coração. Vai trazer paz entre você e essa pessoa, porque você não vai ter atrito com ela, você não vai cobrar dela, ela não vai ficar com raiva de você, né? Imagina se as pessoas praticassem isso, não existiriam tantas mortes, né? Porque a pessoa vai cobrar, o outro não quer pagar e mata. E já vai evitar, você vai estabelecer a paz dentro de você, você vai estabelecer a paz com o próximo, e isso vai gerar em você a alegria do Espírito. Porque não tem como ter alegria sem paz. A outra situação que eu gostaria de compartilhar é acerca da misericórdia. Em Lucas 6,36, Jesus disse: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ele estava se referindo a Deus Pai. Em Mateus 5,7, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos,
pois obterão misericórdia. No reino de Deus existe uma lei. Qual lei é essa? Existem várias leis, mas existe uma lei também a respeito da misericórdia. Quando alguém faz uma injustiça contra você e você prefere exercer a misericórdia, ou seja, você prefere se posicionar como um filho de Deus, sofrendo o dano para estabelecer a paz, fazendo a justiça do reino de Deus e não a justiça terrena, então você também alcançará diante de Deus misericórdia quando você precisar. Em situações da nossa vida, né, nós podemos precisar da misericórdia de Deus. Acima do juízo existe essa lei. Se eu exercer a misericórdia, eu tenho também direito a ela. Tem um livro, eu não me lembro mais qual livro é, da autora Rebecca Brown, e eu aprendi isso nesse livro dela. E ela conta uma história que ela foi processada e ela tinha sido prejudicada ela teve uma propriedade e antes desse processo que levantaram contra ela na justiça, ela havia exercido misericórdia sobre uma pessoa que prejudicou ela bastante, né? Prejudicou a propriedade dela, trouxe prejuízos para ela. E ao invés dela correr atrás dos seus direitos, ela resolveu obedecer à voz do Espírito Santo, que disse para que ela, levou ela na palavra, né? E trouxe para ela essa revelação. Ela preferiu não cobrar daquela pessoa que prejudicou ela, e mais na frente ela precisou da misericórdia e ela requereu, né? O Espírito Santo falou para ela: você exerceu misericórdia aquela vez, agora você tem o direito de chegar diante do trono de Deus e pedir que esse processo seja paralisado e você não tenha prejuízos, porque você exerceu a misericórdia. Então, a própria palavra fala, né? Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então ela ganhou a causa, uma causa praticamente impossível. Na verdade, eu posso dizer que eu não me lembro exatamente mais se ela ganhou, se a pessoa retirou o processo. Eu não sei agora exatamente, mas eu sei que o desfecho da história foi que ela ganhou, né? Ela não teve todo o prejuízo que ela ia ter se aquele processo fosse adiante, porque quem estava, né, à frente daquilo ali era muito poderoso, era uma pessoa muito poderosa e certamente ela ia perder. Mas Deus interveio a favor dela e ela não teve o prejuízo. Algumas pessoas podem dizer que isso não se aplica para ímpio, né? Se aplica só para quem é irmão, para quem é da igreja, ou seja, você não processa só os irmãos, os outros sim. Só que Jesus disse que nós temos que amar também os nossos inimigos, que nós temos que fazer o bem ao nosso próximo. O próximo é qualquer pessoa. O próximo é o justo, é o ímpio, né? É até o animalzinho que está perto de você. Esses são os próximos, né? Aqueles que estão próximos a nós. Então, se você tá ali na sua rua, um animal que está com sede, que está com fome, você tem condição de dar água para ele, dar uma comida para ele, você vai deixar ele com fome? Não, né? Se você é do reino de Deus, não. Se você quiser obedecer a palavra, não. Porque é o seu próximo.
você tem condição de ajudar. E a palavra diz também que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa passagem está em Tiago 4,17. E o que é amar? Amar é fazer o bem e não o mal. Amar é ajudar e não prejudicar. Amar é não fazer aquilo que vai prejudicar a outra pessoa. Ou é não deixar de fazer aquilo que a pessoa precisa que eu faça por ela. Ou até mesmo o cachorrinho, né? O gatinho, o serzinho aí vivo que está perto de mim. Logo, quando eu pratico a justiça, a paz, eu estou amando o meu próximo. Estou amando a mim mesmo. Estou quase finalizando. Quero ler aqui também 1 Coríntios 6, do 7 até o 9. Parte A do 9. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? O que é uma pessoa perversa? É uma pessoa que pratica maldade, que tem maldade no coração, que é capaz de prejudicar alguém. Para esse mundo, essa pessoa, né, que pratica o fruto do Espírito, que nós já estamos falando dele, que pratica a justiça, que busca a paz, essa pessoa, ela é tida como uma boba, né? Como uma tonta, como um tolo, né? Como uma pessoa que é como muitos outros adjetivos ruins que as pessoas levantam. Mas no reino de Deus, ela é chamada de filho de Deus. Porque, de acordo com 1 Coríntios 13, ela não busca seus próprios interesses, ela busca os interesses do reino de Deus. Ela não leva em consideração a sua vida aqui, mas a sua vida na vida que ela vai viver depois daqui, recebendo o galardão pelo seu sofrimento por Cristo. Cristo sofreu por nós, então nós também temos que estar dispostos a sofrermos por Ele. E isso implica todas essas coisas que eu mencionei aqui. No começo é mais difícil, mas à medida que a gente vai obedecendo, vai se tornando mais fácil. Eu creio que nunca será fácil, porque nós temos uma luta, né, contra a nossa carne, contra um sistema que vai dizer para nós que ser misericordioso, né, que perdoar, que praticar todas essas coisas, que ajudar, emprestar sem esperar receber de volta, isso é bobeira, né? Nós estamos cercados de pessoas assim. Para finalizar, eu quero deixar aqui um versículo também de Romanos 12, 9 e 10. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Esse aqui eu li na NVI, né? Na ACF, que é a Corrigida e Fiel, no versículo 10 diz: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal,
preferindo-vos em honra uns aos outros. Então eu sempre coloco muitas vezes o outro antes de mim, né? Não foi isso que Jesus fez por nós? Jesus não nos chama a sermos discípulos dele? Então esse é o padrão do reino de Deus. Essas 9 características do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22, 23, elas estão espalhadas por toda a Bíblia. Elas não são só isoladas ali, né? Que às vezes a gente lê e a gente vê ali o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, né? E a gente isola o pensamento ali. Só que a gente precisa entender, observar que é uma lei espiritual, uma lei do reino de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia no geral, até o Antigo Testamento também, eu vou encontrar o fruto do Espírito espalhado, né, explicado de formas diferentes em todo o ensinamento de Jesus e dos apóstolos, dos profetas. Por quê? Porque é a característica do reino de Deus. Quem é do reino de Deus, quem é filho de Deus, quem se torna filho de Deus, ele produz o fruto do Espírito. Óbvio que a gente precisa trabalhar isso na gente, né? Porque a gente não nasceu assim. Precisamos trabalhar. Então, irmãos, eu fico por aqui. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Vou finalizar com uma oração rápida. E te agradeço por você ter chegado até aqui. Amém? Que o Senhor venha te recompensar. Senhor Jesus, nós te louvamos, te damos louvor, te damos glória, te damos honra. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai, porque só o Senhor é digno de recebê-la. Senhor, venha abençoar, meu Pai, essa pessoa que ouve essa palavra, que ouviu essa palavra até aqui. Ó Jesus, venha, Senhor, operar no coração dela, meu Pai, a transformação, a renovação na mente dela, a renovação do entendimento, para que ela possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que ela venha, Senhor, ser encontrada como uma dessas pessoas que se tornaram filhas de Deus, que entraram no reino de Deus, porque foram dignas pelos frutos que ela deu. Senhor, nós estamos no 2º dia dessa campanha, nós te agradecemos e que o Senhor nos ajude a continuarmos por essas 12 lições, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser.